Vamos pensar numa coisa. Por que Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna, gastaria décadas da vida dele estudando os símbolos estranhos e as práticas, assim, bem obscuras da alquimia medieval? Afinal, o que um cientista de ponta poderia achar de valioso em textos que falavam sobre transformar chumbo em ouro? Olha, a resposta é bem surpreendente e diz muito sobre as profundezas da nossa própria mente. Para um alquimista, uma imagem como essa era a prima matéria, sabe? A matéria-prima caótica de tudo. Mas o pulo do gato é que Jung não via isso como uma ciência que deu errado. Para ele, isso era uma linguagem simbólica, um espelho perfeito do estado inicial e confuso do nosso mundo interior, o nosso inconsciente. Pois é, essa é a grande questão, né? E para a gente entender a resposta, a gente precisa primeiro entender o problemão que o Jung estava tentando resolver. Um problema que, no fundo, todo mundo enfrenta. Como é que a gente lida com as partes mais assustadoras de nós mesmos? Para responder, a gente precisa olhar para o interesse profundo que o Jung tinha nesse lado mais sombrio da psique. Aquelas partes nossas que a gente não entende e que, vamos ser sinceros, muitas vezes nos assustam. Como o próprio Jung dizia, o inconsciente não chega bonitinho, embrulhado para presente. Em sonhos, em fantasias, ele pode aparecer como um monstro, como um abismo. É um mundo interno que pode soar muito estranho, até ameaçador. E essa sensação de um mundo interior meio aterrorizante não é nada nova. É a mesma jornada que os heróis da antiguidade faziam quando desciam ao submundo. Os alquimistas simbolizavam isso como entrar nas entranhas da Terra em busca de um segredo. Para Jung, isso era uma descida necessária às profundezas da nossa própria mente. E como o poeta Virgílio escreveu, descer é a parte fácil. A verdadeira tarefa, o trabalho de verdade, ou opus, como os alquimistas chamavam, é conseguir voltar. E mais, voltar trazendo algo de valioso daquela escuridão. Esse é o coração do trabalho psicológico do Jung. Então, como é que se navega numa jornada tão perigosa como essa? Jung acreditava que era preciso ter um mapa, e ele encontrou esse mapa no lugar mais inesperado possível. A grande sacada de Jung foi essa. Os alquimistas não estavam tentando, de fato, transformar metal. Eles estavam projetando um processo de transformação psicológica na matéria. O laboratório era a alma e os elementos químicos eram, na verdade, símbolos para partes deles mesmos. O território que esse mapa descreve é o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Pensa numa camada bem profunda da nossa mente que é comum a toda a humanidade, cheia de símbolos universais, os arquétipos. Para Jung, a alquimia era uma das linguagens mais ricas para descrever esses arquétipos em ação. Certo, mas como a gente decodifica essa linguagem? Vamos dar uma olhada nos termos principais dessa jornada alquímica, pensando neles como etapas de um processo psicológico. Bom, tudo começa com a prima matéria, que é o caos inicial, a nossa mente antes da gente olhar para ela com atenção. Depois vem o opus, a grande obra, que é o trabalho longo e difícil de autoconhecimento. E o objetivo final, a lapis philosophorum, a pedra filosofal, que não é o ouro de verdade, mas um símbolo de uma personalidade completa, integrada, o self. Olha essa imagem. O alquimista não está só misturando umas poções. Ele está totalmente envolvido num trabalho de introspecção e transformação profunda. O opus é exatamente isso, o processo de encarar, entender e integrar as várias partes da própria alma. E aqui está um dos segredos mais incríveis que Jung encontrou nesses textos. A pedra filosofal, o tesouro mais valioso, não é algo exótico. Ela é descrita como algo comum, desprezado, que a gente acha jogado na estrada. Psicologicamente, o que isso quer dizer? Que a chave para a nossa totalidade está exatamente naquelas partes de nós que a gente ignora, que a gente reprime, que a gente acha que não vale nada. Então, vamos nos aprofundar no momento mais crítico desse opus psicológico, o confronto direto com a nossa escuridão interior, com aquilo que a gente rejeita em nós. Esse conflito interno acontece entre o nosso ego, que é a nossa identidade consciente, a luz, e o que o Jung chamou de sombra. A sombra guarda tudo aquilo que o ego não quer admitir sobre si mesmo. O primeiro passo do opus é simplesmente reconhecer que essa sombra existe. Um exemplo brilhante disso é a análise que Jung faz do Mefistófeles no Fausto. O Mefistófeles representa o intelecto do Fausto, que ficou tão dominante e tão independente que se tornou uma força destrutiva, um demônio pessoal. Isso mostra que até nossas maiores qualidades podem virar parte da sombra se não forem equilibradas. Então, o ponto crucial é este. O objetivo não é lutar contra a sombra e tentar vencer. Isso é impossível e, na verdade, só a deixa mais forte.
O objetivo é trazê-la para a luz da consciência, reconhecer o que tem ali e integrar tudo isso à personalidade como um todo. E o que acontece quando essa integração finalmente ocorre? Qual é a recompensa por essa jornada tão difícil? É a criação da pedra filosofal, que, em termos de psicologia, é o self. O resultado não é uma pessoa perfeita sem nenhuma falha. É uma pessoa completa, que reconhece e consegue viver com todas as suas partes, tanto a luz quanto a escuridão. Como o próprio Jung dizia, é a completude que importa. É aceitar a espinha na carne, a nossa própria imperfeição, porque é justamente nela que mora o potencial para o crescimento e para a verdadeira força. Símbolos como a mandala que a gente encontra em tantas culturas são a representação visual perfeita desse self integrado. É como um centro psíquico que organiza e equilibra todos os opostos da personalidade, criando harmonia a partir do caos. A mandala é, de certa forma, a pedra filosofal em forma de imagem. No final, a jornada de Jung pela alquimia nos deixa com essa reflexão. Talvez, quando a gente olha para os sonhos, para os mitos e até para essas magias que foram descartadas pelo tempo, a gente não esteja só olhando para a história. Talvez a gente esteja olhando para um mapa que ainda pode nos guiar hoje, mostrando o caminho para encontrar o ouro escondido na nossa própria escuridão.